Boa noite a todos, que o pessoal possa começar chegando. Mukuyu Nazami, meus filhos, boa noite. Enquanto vocês estão chegando à nossa live, vamos escutando o Ogum Beramar, que vem trazendo a proteção, a calmaria, vem trazendo o nosso equilíbrio para que nós possamos entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ajeitando aqui, hoje está um pouquinho mais tranquilo, parece que eu consegui aprender a mexer aqui um pouco na tecnologia. Já estamos, o pessoal está chegando, espero que todos estejam bem. Como tudo começa numa gira de Umbanda, sempre com Ogum, que Ogum Beramar possa trazer a serenidade, o amor, possa trazer o equilíbrio junto com o Pai Xangô, para que nós possamos trabalhar nessa noite juntos, para que nós possamos dirimir as dúvidas e também que possamos cada vez mais levantar a bandeira da Umbanda. A bandeira que vem trazendo luz, amor e paz, que vem trazendo a caridade e que vem trazendo o que é mais importante, a nossa fé. Salve meus filhos, salve meus amigos, Mukuyu Nazami a todo sacerdote, seja ele pai de santo, mãe de santo, que nós possamos conversar um pouco hoje sobre Umbanda e dirimir as nossas dúvidas. Eu preparei muitas coisas hoje, mas por incrível que pareça, nem sempre as coisas acontecem ou andam como a gente quer, né? Porque nós somos apenas uma luva, nós somos apenas um instrumento que Deus colocou nesta terra para que nós possamos compreender o que nós devemos falar, o que devemos nos manifestar e assim proferir. Eu tinha falado que nós íamos conversar sobre um orixá, mas os guias falaram assim: calma, Pai César, não é o momento ainda de você começar com os orixás, e sim você explanar um pouquinho sobre essa semana. Muita gente até me pergunta assim: mas a Umbanda também comemora ou trabalha a Semana Santa? E eu respondo para vocês: sim, somos uma religião cristã e seguimos os princípios de Deus, os princípios de Jesus Cristo. Então, cultuamos de uma certa forma, se formos falar em culto, cultuamos sim a Semana Santa. E durante essa semana, pouca gente, através desse processo de epidemia ou pandemia, lembrou, ou até mesmo eu posso me incluir nisso, que eu só me dei conta que essa semana era uma semana importante na quarta-feira. E ontem eu estava refletindo bastante e eu lembrei da Quinta-feira Santa. E hoje, a sexta-feira. Amanhã, sábado, aleluia, e domingo, a Páscoa. E quando a gente prepara algum assunto e de repente chega o guia e fala assim: para, calma, respira, eu quero que você fale
primeiramente sobre essa semana. E depois eu vou te guiando. Se sobrar algum tempo, ou for muito importante, você vai falar sobre aquilo que você programou. E durante toda a semana eu tinha programado e várias coisas aconteceram. Cheguei cedo a esta casa, ao terreiro de Umbanda do Pai Tomás, ao Seduca. Preparei com muito carinho tudo que eu ia falar, tudo que eu ia tentar transmitir para vocês. E de repente, aqui atrás, como meu guia e o chefe desta casa, ele me orientou outras formas, outros conteúdos, né? Aqui do meu lado vocês não me enxergam, porque vocês estão centrados na minha única figura. Eu tenho o seu Tranca-Ruas ao meu lado, que é meu guia e meu mentor espiritual. E eu tinha até preparado alguma coisa para falar sobre Exu e Pombogiras. Mas nada funciona como a gente quer. Nada é tão simples como a gente deseja. Por sermos um instrumento de luz, por sermos uma luva inanimada, é que nós temos que entender que a espiritualidade não é nós que a conduzimos, e sim os espíritos. Então eu vou começar a trabalhar isso pela quinta-feira. A quinta-feira que nós possamos entender que todo o Calvário, ou toda a caminhada de Jesus Cristo começou na quinta-feira. Claro que a semana é a Semana Santa, mas foi ali que ele fez a última refeição. Foi ali que ele fez a ceia com os seus apóstolos. E ali tudo começa para preparar para a Sexta-feira Santa, para preparar o sábado de Aleluia, o sábado que Jesus Cristo foi crucificado, e domingo a Páscoa. Muitas pessoas, e até mesmo nós, como sacerdotes, às vezes deixamos passar pequenos momentos, pequenas lacunas, e esquecemos a importância de algumas coisas. Jesus veio a este mundo como uma esperança para que nós, seres humanos, pudéssemos ser salvos. E ele morreu na cruz. Em vários momentos, ele teve a oportunidade até de não concretizar esse destino. Mas Jesus estava ali. Estou pronto para cumprir. E nós, como médiuns espiritualizados que somos, a Páscoa é o renascimento. Por que talvez os guias me pararam e pediram que eu tocasse nesse assunto? Porque nós estamos numa epidemia das quais o povo brasileiro, numa parte, não conseguiu entender que nós devemos nos resguardar. Alguns podem estar pensando assim, mas é difícil, eu tenho meus compromissos. Se eu parar, eu não como. Se eu parar, eu não bebo. Se eu parar, eu não sobrevivo. O que é melhor? Eu parar ou eu sobreviver? E eu concluo que isso é mais um aprendizado para nós. Várias pestes já passaram por esta terra. Várias pestes. E nós, no seu longínquo tempo, passamos por elas. Aprendemos dolorosamente que precisávamos renascer não como um salvador, e sim apenas como um homem ou uma mulher que precisa entender
a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida da espiritualidade. E quando a gente passa por todo esse renascer, nós temos que compreender que desde da nossa concepção, há vida. Desde a fecundação do espermatozoide pelo óvulo, o espírito se alinhou. O espírito está junto para um aprendizado. O espírito acompanha ou acompanha-nos para que nós possamos seguir um caminho ou cumprir um karma que ficou lá atrás. E nesse renascer, aonde vendo alguns telejornais, escutando algumas rádios, eu percebi como mudou. As igrejas optando por fazer missas ao vivo, sem nenhuma pessoa, sem nenhum fiel. Os terreiros de Umbanda com seus atabaques silenciados, cumprindo e respeitando o distanciamento social, as mesquitas paradas, ou seja, fomos mexidos com a nossa fé. Fomos mexidos com a nossa vida espiritual. E será que desde que essa epidemia se alastrou, está se alastrando, nós estamos entendendo? Muitos estão sempre ao extremo, ou é 8 ou 80. Eu não vou sair porque eu estou no distanciamento social. Respeito e eu acho importante. Muitos, eu tenho que sair porque senão as coisas ficarão muito mais difíceis para mim, porque eu não terei aonde me alicerçar, nem materialmente, nem espiritualmente. E vou ficar sem a minha sobrevivência. Minha sobrevivência será nula se eu não fizer isso. Então, dentro de tudo isso, eu penso que é importante o distanciamento social, mas também é importante eu lembrar que eu estou renascendo, que a minha espiritualidade também tem que trabalhar. E no momento o qual eu sempre julgo muito importante é nós estarmos aqui na terça e na sexta-feira, falando da importância da fé, falando da importância de dizer assim, Jesus Cristo, nessa semana, morreu para salvar a humanidade, morreu para nos salvar. Aí a primeira pergunta que me vem, e que vocês estão aí, meus filhos e minhas filhas, meus amigos e minhas amigas, como enxergamos Deus? Como entendemos Deus? Deus é muito amplo. É uma energia. É um ser humano, como diz a Bíblia, que ele é a nossa cópia fiel, ou nós somos a cópia fiel dele. Como é Deus? É uma energia maior? É uma energia que está nas estrelas? É energia que eu percebo ao tocá-la? Quem é Deus? Aí eu paro e falo para vocês, com uma simplicidade muito grande. Deus é simplesmente a nossa morada, o nosso apoio, o nosso aprender a crescer, o nosso renascer. Parece simples, mas não é. Quantas pessoas perguntam no nosso dia a dia ou durante essa semana, por que Deus manda essas missões? Por que Deus manda essas nuances de epidemias, de crises? Será que a nossa cruz não está sendo muito pesada? E eu falo para vocês, é através dessa energia maior que nós conseguimos aprender a andar um passo após o outro passo.
Deus é o nosso alicerce. Deus é a nossa força. E é nessa Semana Santa que muitos esquecem de passar para os seus filhos o que é Jesus Cristo, o que é Deus, o que é Deus para nós umbandistas. Deus para nós é a energia, é o cheiro, é o vento, é o sol, é a água doce correndo, a água salgada batendo nas praias, é tudo. Deus a gente não consegue tocar, mas a gente sabe que Ele está ali. E nada é mais bonito e simples do que a fé. Então talvez nessa semana de Páscoa nós vamos parar, conseguir pensar que tudo isso que está acontecendo para nós, que está acontecendo em nosso país, no mundo, é para que nós possamos entender o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos ficar fortes, o quanto precisamos entender o movimento e o ciclo da natureza. Quantos de nós cuidamos da natureza? Hoje mesmo eu vindo para o Seduca e eu vi vários saquinhos de lixo pela rua, bituca pela rua, garrafas, ou seja, lixo que vai parar em algum lugar. E esse lugar é a natureza. A natureza quem é? É Deus. Então, quando eu me propus a falar para vocês de um orixá, na terça-feira, para que nós possamos entender o que é um orixá, nós temos que entender a natureza cósmica, grandiosa e energética que Deus representa para nós. Nós estamos intrinsecamente ligados a Deus. Deus está intrinsecamente ligado a todos os espaços da natureza, a todos os elementais da natureza. Como eu vou simplesmente chegar para vocês numa semana tão importante e já chegar falando sobre orixás? Tudo é uma compreensão. Primeiro nós temos que entender quem é Deus, o que Deus quer conosco. Aí Deus, na sua eterna e grande energia, Ele colocou as religiões. Mas nem sempre nós, religiosos, entendemos a vertente da religião. Entendemos o caminho que nós, como sacerdotes religiosos, espiritualistas, devemos conduzir, devemos entender, devemos trabalhar. Religião vem do latim e quer dizer religar. Eu religo o profano ao sagrado. Eu religo aquilo que está mal entendido ao poder de Deus. Muitos de vocês falam assim, mas eu não quero seguir religião. Eu converso com Deus todos os dias. Deus é o ar, Deus é a água, é o sol, é a lua. E eu preciso seguir uma religião? E eu falo para vocês, a gente precisa seguir aquilo que a gente acredita. E se eu acredito em Deus, eu vou me apoiar, talvez, numa religação. E essa religação será uma religião. Porque a religião, ela tem doutrina, ela tem dogmas, ela tem rituais, ela tem compromisso e comprometimento. E fazem com que eu, um religioso, um espiritualista,
siga doutrinas, siga um caminho. Entenda o que eu posso fazer para chegar mais próximo de Deus. Eu tenho a plena certeza que em um curto espaço de tempo, eu não posso prever qual é esse tempo, mas talvez eu não vá estar aqui para presenciar isso, o ser humano entenderá como é importante estar próximo de Deus. E, quando chegar isso, as religiões não terão mais importância, porque todos nós estaremos evoluídos, todos nós estaremos num patamar ascendente que estaremos ao lado de Deus. E a nossa compreensão entre céu e terra, vamos colocar assim, será diferente. Será de uma eterna harmonia, de uma eterna brisa. E é nessa semana, uma semana tão especial para todos os cristãos, que é a Semana Santa, que nós temos que botar tudo isso na balança. Nós temos que colocar tudo isso num eixo aonde nós consigamos perceber o que precisamos fazer. Meus filhos, minhas filhas, meus amigos, eu sei que não é fácil a gente entrar nesse processo, mas eu falo para vocês que nós estamos sendo testados todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Em nenhum momento nós podemos nos furtar de não estarmos ligados a vocês, ligados a Deus. E quando eu percebo que muitos de vocês estão me ouvindo, estão sentindo, porque toda vez, e essa é a terceira vez que eu venho utilizando esta ferramenta, eu venho com muita emoção, eu venho com muita fé. Eu quero falar para vocês que eu me preparo para fazer tudo o que eu estou fazendo, com carinho, com amor, com dedicação, e às vezes eu me sinto impotente, porque eu sou uma ferramenta. E essa ferramenta está ligada a um guia, que está ligado muito a Deus. A Umbanda trabalha só com guias de luz, trabalha com o nosso aprendizado, o nosso crescimento moral, nosso conhecimento e nosso crescimento como espiritualistas. Quem é o orixá na terra na Umbanda? São os caboclos. Por exemplo, Xangô se manifesta nesta casa através de um caboclo, e este caboclo tem um nome, Caboclo Pedra Preta. Aí enquanto eu estava preparando essa semana, eu passei num vídeo e que muitas pessoas perguntam, mas o que é um orixá? O que é um guia? O orixá é guia? O guia é um orixá. Então, para quebrar essa interpretação, eu falo assim, primeiro nós temos que entender que nós estamos ligados a um universo maior. E esse universo maior nós vamos chamar ele de Deus. Alguns podem chamar de Olorum, outros podem chamar de Zambi, outros podem chamar de vários nomes, Jeová. Mas a gente sabe e simplifica na força de Deus. Que nós estamos ligados a Deus e Deus está ligado a nós. Nós fazemos parte desta união.
Dentro da Umbanda, eu preciso que o orixá se manifeste. E como ele se manifesta? Através de um caboclo. Esse caboclo nos educa, traz a energia do orixá, menos densa, porque nós, como médiums, não aguentaríamos uma energia pura, uma energia de Deus vindo direto. Então ela tem que ser filtrada. E quem nos filtra essa energia? Os caboclos. Então, a manifestação do caboclo na Terra é a manifestação da energia do orixá. O caboclo é um orixá? Não. Ele representa a energia. Nós temos que entender isso. E quando a gente fala isso, a gente percebe que as pessoas têm muita dúvida. Principalmente nas histórias. Quando eu falo do orixá Xangô, representado pelo caboclo Pedra Preta, diz assim, mas eu conheço a história do Pedra Preta. Você conhece a história de um espírito, de um único espírito. Porque quantos pedras pretas existem trabalhando na Umbanda? Vários. São o mesmo espírito? Não. Eles trabalham na mesma energia, na mesma estrada, porém não são o mesmo espírito. Quantos de vocês conhecem João? Quantos de vocês conhecem Maria? Só existe um João? Só existe uma Maria? Não. E passando por esses vídeos essa semana, eu vi que poucas entidades nos passam a sua história quando eles estiverem encarnados. Porque nem sempre esses guias, essas entidades, elas já foram encarnadas. Muitos já foram, outros não. Porque na lei divina, alguns espíritos se colocam à disposição da força de Deus para trabalhar no nosso alicerce, no nosso aprendizado. Então, isto que às vezes gera uma dúvida. Você imagina se a gente estamos falando só de guias e fizemos um link com os orixás. Quando a gente consegue fazer esse link, nos dá verdadeiros nós. Eu, quando comecei a conhecer a Umbanda, eu não entendia, mas peraí, como é que o caboclo Pedra Preta trabalhou hoje lá no terreiro em Recife e agora está trabalhando com o Pai César de Xangô aqui? Isso, depois da minha feitura, depois de toda a doutrina absorvida e entendida, eu consegui entender que são vários espíritos, dos quais eles abriram mão de uma coisa chamada vaidade, chamada necessidade. Nenhum guia de luz tem mais vaidade ou tem necessidade. Porque eles estão aqui para prestar serviços a Deus, para fazer a intermediação. Então, você começa a entender que as coisas ao mesmo tempo são muito simples, mas altamente complexas. Porque tem coisas que a gente às vezes não consegue entender. Simplesmente eles nos falam, façam. Aprenda, entenda. E às vezes a gente precisa de alguns ensinamentos mais fortes para que a gente consiga compreender que a espiritualidade, ela é um crescente. Algumas pessoas me perguntam assim, Pai César de Xangô, o senhor já cumpriu? O senhor já é um médium desenvolvido? E eu falo para todos, eu nunca vou ser desenvolvido. A cada dia e a cada minuto eu estou aprendendo alguma coisa a mais. Seja com os guias, seja com Deus, seja com vocês que estão aí do outro lado.
Eu estou sempre aprendendo. Eu jamais vou desencarnar sabendo tudo. Isso será uma mentira. Porque a cada dia eu estou aprendendo. Hoje mesmo eu estou aprendendo. O que adiantou eu passar uma semana estudando, me preparando, se chega o dono da espiritualidade e diz assim: Pai César, não é para falar. Pai César, façam que as pessoas primeiro se sensibilizem. O que é uma religião? O que é seguir um dogma? O que é seguir uma fé? Depois que essas pessoas entenderem o que é isto, você vai esmiuçando. Não adianta você querer fazer com que as pessoas subam 4, 5 degraus e não consigam subir o primeiro. Então comece a explicar. Então desperte nas pessoas, nos seus filhos, nos seus amigos que estão nos assistindo, quem é Deus? Por que a Semana Santa? E daí a gente começa a aprender que cada coisa tem o seu momento certo de aprender. E este é o aprendizado. O meu aprendizado, o seu aprendizado. E eu vejo vocês aí na sexta-feira, nesse distanciamento. Eu não consigo saber quem está totalmente, eu sei apenas o número de pessoas. Alguns eu consigo visualizar, alguns até estão me mandando algumas perguntas, mas eu não consigo respondê-las. Eu não tenho aqui, a não ser a minha voz, os mecanismos. E daí eu me perco ou vou me perder na minha linha de pensamento. Mas eu falo para vocês, as coisas são simples. E eu pergunto para cada um de vocês, são 9 anos que eu fui feito pai de santo. Vai fazer, né? São 8 anos. Muitos médios já passaram por essa casa, cerca de 175 médios, dos quais hoje temos uma equipe, ou um time de 53, 52 médios. Aí eu pergunto para vocês, por que passou tantos médios? Eles não queriam ser umbandistas, não queriam ser filhos do Seduca. E eu posso falar para vocês com toda a bagagem que esses 8 anos me deu, que muitos saíram desta casa por vaidade. Saíram por não entender, por começar a receber não. Um pai de santo, ele tem que ser autoritário. Mas eu particularmente, acho que a gente tem que dividir algumas coisas. Mas eu percebo em algumas situações que se você não for um pouquinho mais enfático, muitos não entendem. E às vezes se sentem injustiçados. E quando, nesses 8 anos, eu fui feito pai de santo, eu sempre tive como primacia, né, como a linha mestra, a minha sinestesia. Né? Dentro do meu carrego como pai de santo, eu sou filho de Xangô com Oxum. Então eu sou altamente sinestésico. Eu gosto de receber bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto de ver que os filhos estão felizes. Eu me preocupo com cada um de vocês, mesmo estando à distância. E eu percebi que talvez eu deixei de dizer alguns nãos. E eu falei muitos sims. Aí, esse plantel, ou essa equipe, esse time,
A partir do momento que eu precisei dar um não enfático, esses filhos falaram, não, pô, não é comigo. E viram as costas e vão embora. Isso é uma das definições. A outra definição é que às vezes esta casa, este pai de santo, foi o alicerce para mostrar uma nova cultura, uma nova religião, uma nova espiritualidade. E a partir do momento que ele abriu isso, a missão dele acabou. E este filho, este médium, vai para um outro lugar. Até o segundo ano que essa casa foi aberta, eu falo para vocês, olhando nos olhos de vocês, eu ficava muito triste, ficava magoado. Porque eu dizia assim, poxa, os guias ajudaram tantas pessoas a descobrir o seu caminho na espiritualidade e elas, de uma forma, foram para outro lugar. Graças a Deus, eu tenho um mentor que é muito justo, chamado Tranca-Rua das Almas. Até isso, eu fiquei assustado no começo. Eu dizia assim, poxa, a maioria dos pais e mães de santo tem um preto velho, um caboclo. E eu me perguntei assim, nossa, será que eu sou tão errado para ter alguém que é justo, correto, um Tranca-Rua das Almas me alicerçando? Aí eu compreendi, depois desse tempo, que só o Tranca-Rua das Almas para me ensinar. Porque eu tenho uma característica que é ouvir. Mas eu sou muito teimoso, às vezes, para mudar algumas concepções, para mudar algumas ideias. Então, quando eu falei lá que o pai de santo às vezes tem que ser autoritário, essa era uma das mudanças que eu, às vezes, teria que fazer. E eu não acreditava nisso. Eu acreditava sempre na boa conversa, tentar deixar um pouquinho equilibrado para cada um de vocês. E ele falou assim, meu filho, você tem o dever de escutar a todos, mas a decisão final é sua. E sempre será sua. Escute a todos. Equilibre-se. Pense e depois tome a decisão. E eu perguntava, mas poxa, mas por que tem que ser minha se nós somos coletivos? Aí ele me falou assim, muitos dos seus filhos não vão compreender a importância de estar na gira terça ou sexta-feira. Eles têm uma certa obrigação. Mas você, chuva, sol, dor, doença, você tem que estar no terreiro. A missão foi dada a você e você aceitou. Você abriu mão do seu livre arbítrio. Então eu comecei a entender que eu posso, eu devo escutar vocês, mas a decisão tem que ser minha. O que é melhor? Eu consigo enxergar alguns passos à minha frente. Nem sempre vocês enxergam esses passos também, mas os guias, Deus, consegue ter uma profundidade muito maior para enxergar. E quem é o filtro disso? Sou eu. Quem que é o que tem que cumprir a lei? Sou eu. Então, às vezes, quando a gente abre um pouco a mão e diz muito sim, o filho acostuma. E quando ele recebe um não, ele diz assim, nossa, mas foi grosso comigo, eu não gostei disso porque era o guia que está fazendo. E eu tenho a plena consciência que nós somos filtros. Mas 50% desse filtro é o médium. E é o médium que se aborrece. É o médium que cria as vaidades.
é um médium que troca os seus problemas num terreiro para ir por um outro, só que os problemas continuam. Os problemas simplesmente mudam de nome. Era do terreiro do tijolinho, foi para o terreiro do murinho. Simplesmente mudou de nome. Porque se você não consegue resolver os seus problemas aqui, não vai conseguir resolver os seus problemas lá. Então, quando a gente vê isso, por que os médios saem da casa? Sai por esses motivos. Às vezes não conseguem entender o não e tomam um caminho. Às vezes eles tinham que passar 1 ou 2 ou 3 meses, 1 ano nesta gira e para enxergar. E aí eles passam e vão para uma outra casa. Vão para um outro local. Isso é importante. Que cada um saiba que às vezes a gente tem um tempo. Existem médiums que nascem aqui no Seduca. E eu tenho a plena certeza que continuarão no Seduca até o final. Tem outros médiums que nascem aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, saem daqui. Mas uma coisa é verdadeira. Cada médium tem a sua casa. Cada médium tem a sua energia. E é engraçado, porque na história minha de Umbanda, quando eu fui acolhido no terreiro do Pai Caetano, no Tulape, as primeiras sensações é que ali não era a minha casa. Que eu não me sentia à vontade. Mas de repente eu vi que a minha missão, mesmo eu não estando à vontade em muitos momentos, a minha missão ali era cumprir, era aceitar os nãos. E isso foi um bom tempo. Até que eu descobri que a minha missão ali era ser um sacerdote, era ser um pai de santo. E daí eu comecei a entender a importância que tinha o chão onde eu estava. Hoje eu tenho somente a agradecer a todos os ensinamentos que meu pai de santo, o meu babalorixá, me passou, que é o Pai Caetano de Oxóssi. Tenho muita gratidão por ele. Tenho muito carinho por ele. Porque se eu sei alguma coisa de Umbanda, foi lá que eu aprendi. Uma outra parte foram os guias que estão me ensinando. Então, às vezes eu escuto que algumas umbandas fazem curso. Que nós precisamos aprender a espiritualidade com curso. Aí eu entendo. A espiritualidade, ela é alicerçada em cima do quê? Ancestralidade. Quem me passou toda a noção para ser um sacerdote dirigente? Foi meu pai de santo. Outros foram os guias. Então não existe curso, não existe faculdade para Umbanda. Eu posso aprender teologia da Umbanda. Eu posso aprender filosofia que possa ser utilizada na Umbanda. Mas a verdadeira Umbanda, a Umbanda de raiz, a Umbanda de Zélio, se aprende na prática, ouvindo a teoria da raiz. Cada terreiro tem uma linhagem, cada terreiro tem uma raiz, uma espinha dorsal. E essa espinha dorsal, quem nos passa é a nossa ancestralidade. Por exemplo, Pai César de Xangô está preparando um novo babalorixá. Quem vai passar toda essa ancestralidade que me foi passada sou eu que vou passar para ele. Então não existe curso. Existe o meu conhecimento, a minha trajetória que foi alicerçada pelo meu pai de santo, com a trajetória dele, com os guias dele, que passaram para mim, que os guias meus trabalharam e me ensinaram, e eu vou passar isso para frente. Aí quem vai desenvolver esse aprendizado vai ser o médium, que agora não é mais um médium, é um babalorixá,
E ele vai começar a entender o que ele aprendeu na ancestralidade e o que ele precisa aprimorar para tocar a casa dele. Cada casa tem uma missão. Cada casa tem uma linha mestra para trabalhar. Esta casa é uma UPA. O Seduca é uma unidade de pronto atendimento. É um dos poucos terreiros que eu conheço outros, que trabalham com quebra de demanda. Mas mesmo nós trabalhando com isto, algumas pessoas tendem a fazer a seguinte pergunta. Meu pai, eu estou cansado de ser pobre. Eu estou cansado de sofrer. Eu quero fazer um pacto com o diabo. Isso é uma. Nós fazemos? Nunca. Não. Enquanto eu for sacerdote, enquanto os guias que se manifestam nessa casa, jamais vamos fazer alguma coisa que seja contra a lei divina, a lei de Jesus Cristo. Então isso não existe. Mas as pessoas têm a falsa impressão que a Umbanda faz isso. São culpa deles? Não. É culpa de algumas pessoas que utilizam o nome da Umbanda para fazer coisas erradas. Aí você me diz assim, mas o guia fez. Não foi o guia. Ele usou a energia de um guia, mas a vontade foi do médium. O médium que é o filtro. O médium que de uma forma ou de outra manipula. Então na Umbanda não existe você fazer o mal. Na Umbanda não existe amarração, porque na Umbanda não se faz amarração. Na Umbanda não se faz magia que seja contra a lei divina, contra o livre arbítrio de cada um. Ou seja, se eu tenho um amigo que trabalha comigo e eu sei que ele me deseja o mal, eu vou fazer o mal para ele? Não. Eu vou rezar por ele. Eu vou rezar e dizer assim, Pai, faça com que ele entenda que ele precisa mudar, que ele precisa entender que a vida não é magia, mas a Umbanda é mágica. A Umbanda é alquímica. Ela tramuta energias. Eu chego no terreiro de Umbanda, triste, saio alegre. Muitos de vocês já viram e constataram que tem pessoas que entram aqui nem andando. E de repente, elas saem andando. Quem fez? Fui eu, Pai César? Não. Foi o Caboclo Pera Preta? Não. Quem fez? Deus. Deus olhou por essa pessoa. Simplesmente nós como instrumentos e os guias como o intermediário. Pai, posso ajudar? Ele vai se ajudar. Então, para vocês notarem que para mim chegar a falar sobre um orixá puro para vocês, nós precisamos sedimentar. Nós precisamos entender qual é o processo que a Umbanda utiliza de energias. Nada na Umbanda é feito por nós. Todo pai de santo dessa raiz tem outra profissão. Algumas pessoas que ligam para nós ou mandam mensagens acham que a gente vive só da Umbanda. A Umbanda é a nossa filosofia de vida. É a nossa fé, é a nossa crença, é nosso amor. Nós não vivemos da Umbanda. Por isso que a Umbanda é gratuita. Que Deus nos deu de graça devemos dar. Num terreiro de lei, num terreiro de raiz, num terreiro de Umbanda, verdadeiro, não se cobra consulta. Não se cobra nada, a não ser o material que se precisa fazer. Se eu precisar de vela, os guias vão pedir para que alguém traga esta vela. Às vezes, utilizo do próprio terreiro.
Então, na Umbanda, tudo é gratuito. Deus deu para mim, Pai César, a obrigação de dirigir essa casa, mas ao mesmo tempo ele me deu uma espiritualidade. Eu não posso utilizar essa espiritualidade de uma forma ilícita. Eu não posso ganhar dinheiro com uma coisa que não é minha. Por isso eu tenho a minha profissão. Eu não misturo religião com profissão. Agora é errado aquele que cobra? Depende da circunstância. Tem muito pai de santo que às vezes para ele tocar uma gira, ele precisa de um telhado. E ele não tem um telhado. Aí o que ele faz? Eu preciso arrumar um telhado. Será que você pode me dar uma ajuda? Desta forma não é errado, no meu entender. Então nós temos que parar e pensar muito bem. A Umbanda cobra? Não. Eu jamais vou cobrar a minha fé, a minha espiritualidade para ter retorno próprio. Não vou cobrar. Mas às vezes aquelas pessoas precisam para manter o chão em pé. Então, ele pede. Por isso, nós temos que colocar sempre o fiel da balança e entender o que está acontecendo. Não é fácil a gente ser umbandista. A Umbanda, por incrível que pareça, é uma religião que nós gastamos, que nós temos despesas. Os guias nunca vão pedir para nós a melhor bebida, o melhor fumo, as melhores velas. Se um dia eles precisarem trabalhar sem isso, eles vão trabalhar. Mas nós temos que entender que de algum lugar, de algum momento, às vezes há uma necessidade de eu ter um toco de vela, de eu ter um gole da bebida para fazer a asepsia do corpo astral. Então, às vezes, eu preciso disso. Nada de graça. Mas nós vamos trabalhar de graça. Porque essa é a tônica da Umbanda. Amar ao próximo, seja quem for. Diz muito que a Umbanda é a manifestação do Espírito pela caridade. E eu vejo que isso é verdade. Nessa verdade, eu sou tão chorão, né? Tão chorão, que às vezes eu recebo algumas mensagens pelo WhatsApp de pessoas, inclusive recentemente de pessoas que assistiram uma live do Seduca, do Pai Tomás, do Pai César de Xangô, e elas falaram que algo aconteceu. E eu me emociono não pela vaidade, não pelo orgulho, simplesmente porque de uma forma ou de outra essa casa conseguiu ajudar alguém. Esta casa conseguiu botar um chão, botar um equilíbrio. Então eu me emociono. Porque quando a gente trabalha na Umbanda, é diferente de outras religiões. Nós temos entrega, nós temos compromisso, nós temos comprometimentos. E eu hoje estar aqui, na sexta-feira, em pleno distanciamento social, primeiro porque eu amo vocês, todos que estão aqui, todos os filhos que Deus me deu. Eu amo vocês. E esse amor é infinito. Existem alguns filhos que têm mais aproximação comigo. E tem outros que têm menos aproximação. Mas eu deixo de gostar de uma forma diferente de um ou de outro? Não. Eu gosto de todos. Porque Deus me deu vocês. Deus colocou vocês na minha mão. Para mim zelar pela coroa de vocês, pelo uri de vocês, pela espiritualidade de vocês.
E ele colocou isso porque ele me obrigou? Não. Simplesmente porque ele me deu o livre-arbítrio. E se ele me deu o livre-arbítrio, eu cumpro o que ele me pede. E eu faço com muito amor, com muita fé. E eu brigo com vários sacerdotes porque eles não conseguem distinguir a importância de ter uma espiritualidade na mão. Às vezes chegam algumas pessoas dentro do Seduca e dizem assim, meu pai, minha entidade foi amarrada, firmada, foi presa dentro de um outro terreiro. Isso é certo? Não. Da mesma forma que você entrou nessa casa, pelas suas pernas, pelo seu livre-arbítrio, você sai pelas suas pernas e pelo seu livre-arbítrio. Aí muita gente diz, eu posso levar meu amaci? Não, o amaci não é seu. O amaci que está aqui zelando pela sua coroa é do Seduca. E o pai César cuida dele. Quando você, ou vocês, minha filha e meu filho, decidem seguir um outro caminho, esse amaci é devolvido ao seu reino. Não fica nada mais. Então não existe, dentro da nossa raiz de Umbanda, dentro da nossa seriedade, que eu vou amarrar alguém aqui dentro. Não se amarra. Cada um tem as pernas para vir e tem as pernas para ir. Por que eu estou falando isso? Porque alguns de vocês já me perguntaram, pai César, quando eu for embora eu vou levar meu amaci? Não. Eu vou levantá-lo. Com o maior respeito e com a maior obrigação que eu fiz no meu juramento de pai de santo. Eu vou devolver o seu ori, a sua coroa, para Deus cuidá-la até que você encontre um outro lugar. Um outro pai de santo ou uma outra mãe de santo que ela possa cuidar de você. Então, quando você sai do Seduca ou de qualquer outro terreiro desta raiz, o seu amaci é levantado. E quando o seu amaci é levantado, nós devolvemos ele para os reinos. E Deus passa a cuidar de você. Passa a cuidar da sua espiritualidade. Enquanto você estiver aqui, quem zela, quem cuida, sou eu. Sempre com as bênçãos e com as orientações dos caboclos, dos pretos velhos e dos exus. Então é importante eu entender isso. É importante eu saber que nada é de graça. Outra pergunta que me fizeram. Pois é, eu posso ser curimbeiro? Por uma determinação desta casa. Então eu só vou responder isso pelo Seduca, terreiro do Pai Tomás. Nenhuma pessoa que não tenha amaci vai colocar a mão no couro, a não ser que o caboclo ou outra entidade chefe permita. Porque sem o amaci, sem a ligação da espiritualidade com o terreiro e comigo, não tem obrigações. Para um filho ser médio de toco, ele tem que ter amaci. Para um filho ser capitão ou capitã, ele tem que ter amaci. Para um filho ser pai pequeno, mãe pequena, ele tem que ter amaci. Para ser um pai de santo ou uma mãe de santo, tem que ter um amaci. Nada se faz sem o seu amaci. Então eu falo para vocês assim, isso é o quê? Doutrina. Isso é disciplina. Isso é comprometimento. Isso é o quê? Compromisso. Então a Umbanda é uma religião séria. Séria, muito séria. E eu vou repetir o que o Caboclo Beiramar fala em
toda abertura de gira. A Umbanda não é para fraco. A Umbanda é para gente forte. A Umbanda é para gente determinada que quer aprender valores para crescer espiritualmente, para se desenvolver. Então, isso é muito importante. Então, a todos que estão aí, axé, meu pai. Saravá, pai Francisco. Que o senhor seja muito bem-vindo. A todos os meus capitães, axé. Muita luz, muita paz. Que vocês possam receber, acima de tudo, o meu carinho e minha fé. A minha proteção. Eu sei que já passou um pouquinho do tempo, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar, eu vou responder algumas e nós vamos conversando, principalmente por hoje ser sexta-feira, dia de gira. Hoje talvez fosse uma gira de baiano, preto velho, de Exu, de caboclo, né? E nós com certeza sairíamos daqui depois da 1h30 da manhã. Então nós estamos firmes aqui. Então se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, pode mandar aí, que nós vamos responder. Mas antes de responder essas perguntas, não se esqueça. Essa semana é uma semana para nós renascermos, para nós aprender uma nova vida, uma nova era, um novo tempo. Então, domingo, que vocês, pais, mães, filhos, abracem os seus eus dentro desse distanciamento, né? Não vai sair para abraçar o pai lá longe que está se resguardando, mas dentro do núcleo que está resguardado, se for o núcleo de pai, mãe, filho, abrace, diga Feliz Páscoa. Que essa Páscoa seja a amplitude de uma nova vida, de um novo aprender, de um novo aparecer. Tá? Deixa eu ver se está chegando alguma pergunta aqui. Vocês hoje estão quietos, não querem fazer nenhuma perguntinha? Poxa vida. Mas estão firmes. Quem que eu vejo aqui? Eu deixei o óculos, né? Sem óculos não dá para me enxergar. Mas eu estou esperando as perguntas. Então vou tentar, dentro do possível, falar um pouquinho avante. Dentro das nossas doutrinas, né, e uma das doutrinas que a gente faz é falar sobre Exu e Pombogira. E muita gente chega no terreiro, porque cada terreiro tem a sua raiz, cada terreiro tem a sua linha espinhal, né? E muitos chegam e perguntam para mim assim, Pai César, por que se bebe na Umbanda? Por que os guias precisam de bebida? Em algumas casas não se usa bebida, se usa outros elementos. Nessa raiz de Umbanda, nós utilizamos a bebida com muita seriedade para fazer uma limpeza do corpo astral. Então os guias trabalham com isso. Às vezes não existe a necessidade de trabalhar com a bebida, eles não vão utilizar a bebida. Sempre que um guia vem em terra, ele risca o seu ponto de firmeza e começa a abrir amplitudes. Essas amplitudes são portais. E quando ele abre esses portais, ele tem acesso a uma série de magias. E nem sempre essas magias você precisa utilizar os elementos materiais. Porém, é importante que eles tenham e saibam como usar. Muitas vezes eu presto serviço a vários guias e esses guias eles utilizam a bebida apenas como um ponto energético. E outras vezes eles fazem essa asepsia no corpo, trabalhando na nossa cópia. Para que essa cópia seja limpa dos miasmas, das larvas astrais,
das obsessões que possam estar perto dela. Então, para isso, na Umbanda se utiliza a bebida. Muitas pessoas chegam e perguntam assim, poxa, mas tem necessidade? Em muitos casos tem. Vai da sensibilidade do médium e da magia que ele trabalha. Mas vocês há de convir comigo que um guia sério, uma casa séria, não vai descer nenhum espírito para beber. Ele vai descer ou ele vai trabalhar, vamos utilizar esse descer e subir, né? Mas ele vai vir trabalhar com seriedade. E uma das respostas que eu tive de um guia o qual eu trabalho, ele foi muito sincero e falou assim, se um dia eu precisar beber, eu não venho num terreiro de Umbanda. Eu não venho trabalhar para o bem. Eu vou no boteco. Agora, se eu vim trabalhar e eu estou precisando utilizar o álcool na sua parte volátil para fazer uma limpeza, eu vou usar. Todas as casas de Umbanda utilizam esses elementos? Não, como eu falei. Isso vai da sua raiz e vai do seu entendimento de como o espírito vai trabalhar com a sua matéria. Porém, sempre com coerência. Eu já escutei em outros terreiros que o médium precisa beber para ele ficar mais acessível ao guia. Isso não existe, viu, pessoal? Nenhum guia precisa da bebida para incorporar no seu médium. Não precisa, tá? Chegou uma pergunta aqui para mim, deixa eu dar uma olhada aqui. O que seria um pai pequeno ou uma mãe pequena? Então eu vou explicar. São sacerdotes das quais têm as mesmas obrigações que o pai de santo. Então, o terreiro do Pai Tommaso, o Seduca, ele é uma ordem templária pequena, é uma ordem templária pequena, no qual tem os médiuns, a sua hierarquia, os capitães, e os ogãs também fariam parte de uma hierarquia, mas essa casa momentaneamente está sem ogã. Então temos os curimbeiros, mas eles não fazem parte da hierarquia. Subindo esta hierarquia, existe o pai pequeno ou a mãe pequena, que são sacerdotes que têm muitas prerrogativas do pai de santo, porém não podem fazer sacramentos. O que são sacramentos? Eles não fazem casamento, eles não fazem batizado, eles não fazem amaci, mas eles auxiliam a gira do Pai César de Xangô. Vamos pensar assim. Se no momento o Pai César tem um imprevisto e não pode chegar no horário na gira, o pai pequeno ou a mãe pequena, caso tivéssemos, ele pode iniciar a gira. A gira não vai ser a gira dele, mas ele vai tocar a gira do Pai César de Xangô. Então ele vai tocar até que o Pai de Santo venha, ou em uma outra oportunidade ele não virá. Mas ele tem todas as prerrogativas de um Pai de Santo, menos aquilo que eu falei. Né? Tem mais alguma pergunta? Bom, enquanto estão passando as perguntinhas para mim, eu vou continuar falando lá. Então, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, poxa, mas tem a necessidade de fumar? Sim, temos a necessidade de fumar. Saravá, minha filha, que vocês sejam bem-vindas. Então, existe a necessidade do fumo? Olha, o fumo é a defumação dirigida. Eu preciso, da mesma forma que eu utilizo o álcool, eu preciso equilibrar o astral. Então eu utilizo o fumo como uma defumação direta. Quando a gente inicia a gira, a gente faz uma defumação.
Porém, às vezes o guia precisa fazer essa limpeza individualmente. Essa limpeza, além de fazer essa limpeza, ela vai equilibrar os chakras, deixando eles numa posição correta para que, numa segunda parte, ele venha mais equilibrado conversar com o guia. Então, em toda a magia, nós precisamos fazer com que as energias sejam equacionadas, sejam equilibradas. Então, rapidamente eu falei sobre por que se usa o álcool e por que se usa o fumo. São coisas sérias dentro de um terreiro. Dentro desta casa, não é permitido que nenhum médium que adentre esta casa utilize o fumo como vício. Só vai utilizar o fumo aqui dentro de uma forma ritualística. Certo? Recebi mais uma perguntinha aqui, espera um pouquinho. Nossa, que não é uma pergunta, isso aqui é um livro. Pai, fiz uma pergunta na terça sobre os Exus. Nós temos um único guardião? Em específico, somos rodeados por vários guardiões. Eu vou explicar como eu entendo isso. Tá? Quando você entra na Umbanda, você descobre que quem cuida de nós e quem zela pelos Campos Santos é um Exu e uma Pombogira. Primeiro, quando eu começo dentro de um processo incorporativo de aprendizado, eu começo a receber algumas intuições e eu recebo alguns Exus ou algumas Pombogiras. Às vezes, com o passar dos dias de desenvolvimento, este Exu, esta Pombogira, eles se firmam. E eles vão para uma segunda etapa, começam a arriscar e começam a se desenvolver, até que um belo dia eles possam ser liberados. Isso é uma forma. A segunda forma é que às vezes o médium é tão cabeça dura que às vezes vem um que a gente chama de domador. Vem um Exu que ele trabalha para você entender como é que funciona o processo de incorporação, como é que funciona a doutrina, como é que se funciona. Por quê? Às vezes o médium entra sempre naquelas dúvidas. Sou eu ou é o guia? É o Exu ou não é um Exu? Então, ou uma Pombogira, né? Então, quando ele começa nesse processo, vem o que a gente chama de domador. Ele pode ficar ou ele pode passar para aquele que será a entidade de frente, que vai trabalhar na consulta, que vai trabalhar como médium de toco. Todo médium vai para o toco? Não. Todo médium vai ser médium de transporte? Também não. Dentro de um terreiro, cada médium vai ter a sua função. Vai ter médios que vão ajudar muito, mas não vão incorporar. Aí, respondendo, geralmente nós temos uma linhagem de guias que estão sustentando ou estão alicerçando aquele que está à nossa frente. Por exemplo, eu só tenho um guia, porque não precisou talvez de outros, né? Mas eu tenho conhecimento de outros pais de santo que recebem, às vezes um Exu e uma Pombogira, são diferentes, mas tem um que assume a sua cabeça, ou assume a sua frente, ou assume o seu cuidado, né? Então, por exemplo, Pai César, na sua frente, sempre foi seu tranca-rua das almas. Aí alguém pode me perguntar assim, mas eu já vi o Pai César incorporando a Dona Maria Quitéria. Dona Maria Quitéria não faz parte da minha doutrina ou do meu caminho. Ela é uma parceira dual do seu tranca-ruas. Como ela não tem nenhum outro médium que ela possa trabalhar, e eu sou, vamos dizer, o instrumento de trabalho do seu tranca-ruas, ela me utiliza também. Em toda essa minha vida espiritual, eu só recebi mais um outro guardião, que esse tem uma única função comigo, que é ser meu anjo da guarda. Nunca mais ele veio uma vez só. Se apresentou, falou o que era e não veio mais.
Ou seja, nós temos as 7 linhas de energia, mas nem sempre ele se manifesta. Espero ter respondido. Essa é uma pergunta bem tranquila. O que é necessário para fazer o Amaci? Primeiramente, vontade. Segunda, saber que aonde você está se desenvolvendo é a sua casa. É o lugar que você quer se entregar para aprender. Terceiro, é o Pai César de Xangô que vai cuidar da minha coroa, da minha espiritualidade. Eu confio nele. Eu me entrego de corpo, de mente e de alma para que ele cuide da minha espiritualidade? Sim. Pronto. Está resolvido. Dentro desses 3 sims, nós esperamos uma média de no mínimo 90 dias a no máximo 7 meses para que esse filho faça o seu Amaci. Se em 7 meses ele não decidiu que ele precisa fazer seu Amaci, eu volto a conversar com ele. O que está acontecendo? Essa casa, tem as regras, tem alguma coisa que lhe impede de fazer seu Amaci? Eu tenho problema profissional, não posso fazer. Nós vamos deixar que ele não participe de uma gira porque momentaneamente ele não pode fazer o Amaci. A gente vai dar mais um tempo para ele e dentro desse tempo a gente vê como pode equacionar isso. Mas geralmente é entre 3 meses a 7 meses é feito o Amaci do filho. Acho que respondi. Pessoal, eu vou responder apenas mais 2 perguntas, tá? Pai, um filho que já tem Amaci pode renová-lo, fazer novamente? Sim. Dentro da nossa raiz, a gente faz as deitadas, né? Ou faz a reconfirmação do seu Amaci. Geralmente é de 2 a 4 anos, no máximo 5 anos. Isso dependendo da casa e da disponibilidade, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso com uma frequência tão grande, mas é feito. É importante fazer, tá? A confirmação diz assim, como da primeira vez que eu me entreguei para que o Pai César zele pela minha coroa, eu estou reconfirmando que aqui é minha casa e eu quero que a espiritualidade, os guias da casa, junto com o Pai César de Xangô, dentro do terreiro do Pai Tomás, cuidem da minha coroa. Então, pode ser feito sim. Acabou as perguntas. Então, meu pessoal, axé a todos aí, viu? Muito obrigado. Na terça-feira, se for possível, eu estarei aqui, eu vou avisar vocês. Talvez a gente marque alguma coisa pro domingo, que é um domingo de Páscoa. Dentro do que o seu Tranca-Ruas das Almas, o Caboclo Pedra Preta, o Preto Velho Pai Tomás me orientou, eu vou seguir e nós vamos trabalhar agora cada ponto para que todos vocês entendam o processo de teoria da Umbanda. Quando eu entrei na Umbanda, tá tão gostoso falar com vocês hoje, mas eu preciso passar isso. Quando eu entrei na Umbanda, uma pessoa, uma sensibilidade muito grande me falou assim, eu fui espírita há muito tempo, e lá eles diziam assim, no espiritismo ou no kardecismo é Jesus ensinando. Na Umbanda é Jesus trabalhando. Então eu consigo perceber muitas coisas que todas as religiões, de uma forma ou de outra, elas são interligadas. Ou seja, a Umbanda bebe também em outras searas, como a Igreja Católica bebeu na Igreja Persa, na doutrina persa, né? Então eu vejo que isso são doutrinas que elas são paralelas, mas a gente absorve. Isso é importante, a absorção. Entendeu? Porque junto com isso, eu não vou mudar a minha linha mestra de trabalho, mas eu vou temperar essa linha mestra
com maior número de conhecimentos. Então, tudo que nós vivenciamos, de uma forma ou de outra, fazem com que nós consigamos aprender mais coisas, agregar mais conhecimento. A minha vida, para quem já sabe, a minha vida dentro da espiritualidade, ela começou na Igreja Católica. Passou para a Igreja Evangélica. Mais tarde, fui muito tempo kardecista. Trabalhei muito tempo em mesa de desobsessão. Até que eu conheci a Umbanda. Então, toda esta trajetória que o Pai César de Xangô teve, ela me alicerçou para que hoje eu pudesse ser um pai de santo com um pouquinho mais de conhecimento. Porém, tenho que aprender muito. Ainda estamos somente no começo, né? Espero que Deus me conceda mais alguns anos que eu fique com o cabelo totalmente branco para poder ajudar vocês, ajudar os espíritos e ajudar aqueles que precisam. Mas não é fácil. Só deixa eu perguntar. Mais nenhuma perguntinha. Então, assim, eu gostaria de convidar todos vocês para que nessa noite de sexta-feira nós pudéssemos sentir talvez o renascer de Deus, da nossa espiritualidade, de um novo mundo. Isto é muito importante que nós, filhos de Umbanda, possamos empunhar essa bandeira para que realmente tudo isso que nós estamos passando hoje tenha sentido. Que haja essa mudança. Que essa mudança seja mais proativa, né? E que nós possamos compreender toda essa trajetória. Só um pouquinho aí, antes de eu concluir o que eu preciso. Não é fácil mexer com tecnologia, hein? Mas tirando essa epidemia, nas próximas, quando a gente começar a fazer de novo as lives com assistência, com doutrinas, que o pessoal, com certeza, eu vou ter algum filho que vai acenar a mão e vai dizer assim: Pai César, eu vou ajudar você. Porque eu criei uma ilha aqui que às vezes eu não me acho, né? E quando eu não me acho, eu me perco. Bacana isso, né? Contraditório até às vezes. E eu vou colocar aqui um ponto. Esse ponto é a essência do que é Umbanda. Queria que cada um de vocês, ao ouvir esse ponto, que cada um viajasse, cada um fosse até o seu astral, que cada um chegasse perto de Deus e falasse assim: Deus, eu estou aqui de corpo, de mente e de alma. Porque quem compôs esse ponto, ele compôs com uma sensibilidade, ele compôs com um amor tão grande que através de suas palavras, os seus nuances, toca cada um de vocês. Meu Deus do céu, perdi o trem. Será que eu não vou conseguir? Acho que vai ficar para a próxima. Pior que eu não vou acabar surpresa. Caiu a internet aqui. Aí eu acho que não caiu. Deixa. Eu começo com esse ponto na próxima live. Tá? Eu não vou falar para não quebrar. Vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Porque a sensibilidade é muito grande para que as pessoas, quando escutam, tocam ele. Então, infelizmente, eu não consegui acessar de novo. Acho que foi sobrecarga aqui no sistema. Mas eu vou deixar vocês no vácuo hoje. Tá? Então, eu vou avisar quando vai ser a próxima live. Qual assunto, talvez eu avise.
Às vezes eu tenho me programado tanto, chego aqui na frente e os guias falam assim, não é isso. É para você falar isso. Tá bom, sempre tem um porquê. Queria deixar meu axé grande a todo sacerdote, aos meus capitães. Pai Francisco, axé. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Capitão Reinaldo, axé. Capitão Fábio de Ogum, axé. Capitã Ana de Manjá, axé. Que todos vocês possam ter uma noite reconfortante, uma noite de muita luz, de muita paz. Espero ter ajudado bastante hoje. Se não ajudei, peço desculpas. Sei que com toda a humildade fiz o meu melhor possível para que vocês pudessem sentir mais a Umbanda, que pudessem estar mais próximo da Umbanda, mais próximo de mim, porque sem vocês não existe Umbanda. Então, eu só vou pedir para que vocês agora fechem seus olhos, que vocês se concentrem, que nós vamos fazer a nossa oração final, que vocês coloquem a mão no seu coração e peçam para aquele que está talvez sem um telhado, sem comida, sem uma direção nesse momento. Que nessa Páscoa, onde nós estamos renascendo, seja um começo para que todas as pessoas, sem nenhuma discriminação, possam receber o carinho, o amor e a luz. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que neste momento o Senhor possa emanar a todos os filhos e filhas, a todos os sacerdotes de Umbanda, muita luz, muita paz, muito amor. Que neste momento, aonde estamos conectados ao Senhor, o Senhor possa sentir os nossos corações, o Senhor possa sentir as nossas súplicas para que nós possamos receber a sua luz, receber as suas intuições, receber o seu caminho, para que juntos possamos ajudar os espíritos encarnados e desencarnados a seguir um caminho de luz. Que assim seja. Meu muito obrigado, meu axé, meu mucuyu nazambi, a todos vocês. Até um próximo momento, com esse coração triste por estarmos distantes, mas felizes porque vocês estão se cuidando. Axé. Muito obrigado.